A paz do Senhor, meus amados irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, chegamos na aula de número 9, dia 3 de março de 2019, e o tema: Conhecendo a Armadura de Deus. Nosso textuário, Efésios, capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E a nossa verdade prática diz a metáfora do sistema militar usada por Paulo, mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com toda a armadura espiritual. Vamos pensar um pouquinho sobre esse textuário de Efésios, capítulo 6, versículo de número 13. Mas, para nós entendermos o contexto, você pode ler capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E agora vem o nosso textuário. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Graças a Deus. O contexto vai até o versículo 20, a hora que ele fala para tomar uma série de materiais ligados à estrutura da armadura. Claro que se trata de uma metáfora. Nós estamos falando de uma cidade militarizada pelos romanos, que é Éfeso, o grande porto da Ásia Menor, dentro do Império Romano. Ali era comum você ver os soldados romanos caminhando, muitas vezes, por ser um porto importante, eles paravam para se abastecer, para suas diligências militares. E o apóstolo Paulo, um homem de Deus observador, fará então uma analogia, uma comparação entre a estratégia militar romana, aqui nesse caso, e a perspectiva espiritual. Bom, na última aula, nós estudamos que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é uma luta, então, que você vai utilizar das estratégias carnais, mas uma luta espiritual. Então é importante nós compreendermos que Paulo, sabedor da nossa luta, que não é contra carne e sangue, nos exorta a estarmos preparados para essa guerra espiritual. Por isso nos insta a tomarmos toda a armadura de Deus. Interessante isso, né? Ele dá essa ênfase: tomai toda a armadura. No versículo 11, o nosso textual é o versículo 13 do capítulo 6 de Efésios. Olha só o que diz o capítulo 11, aliás, o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então veja que são basicamente versículos simétricos, aproximados, parecidos. O apóstolo Paulo então declara: tomai toda a armadura de Deus. É interessante isso. Ele não está falando tomai uma parte,
uma porção, vista apenas o capacete. Não. Ele fala: tomai toda a armadura de Deus. Portanto, não basta, às vezes, a gente apenas ler a Bíblia e orar. Isso é importante, é o que a gente sempre fala. Você tem que orar, ler a palavra, mas aqui fala que nós temos que tomar toda a armadura. E o essencial é que realmente você tenha uma profunda comunhão com o seu Salvador. Você vê muita gente que conhece a Bíblia, até cita a Bíblia de cor, tem os seus rituais religiosos, frequentam aquelas reuniões, ritualmente faz as suas orações, mas é tudo um rito. Isso não é suficiente. Não se trata de toda a armadura. Toda a armadura tem a ver com o poder de Deus, do seu crescimento espiritual com Deus, da sua comunhão profunda com o seu Salvador. Você sentir o sangue de Jesus purificando o seu espírito, a sua alma, a sua carne, as suas vestiduras, e você mantém essa unidade com o seu Salvador. Então, tome todas as armas. Nós temos dons espirituais à disposição da igreja. Dons de discernimento, dom de profecia, dom de cura divina, dom do discernimento de espíritos. E o apóstolo Paulo está nos exortando a tomarmos toda a armadura e não apenas parte. O revestimento completo dessa armadura de Deus, através dessa busca constante da comunhão com o Salvador, é que nos dá condições de resistirmos. O que faz com que você resista não é a sua capacidade intelectual de interpretação, não é o seu curso de teologia, embora isso tudo seja importante. Não é os rituais, não são os rituais elaborados existentes em muitos agrupamentos cristãos, mas sim a comunhão, a profunda comunhão com Jesus te dá então anticorpos, te dá condições de você resistir às forças espirituais, às hostes espirituais da maldade. Na nossa caminhada, meu irmão, meu amigo, você, professor de escola bíblica dominical, nessa nossa caminhada nós temos muitos traumas, perdas, problemas físicos, problemas mentais, enfermidades, decepções, traições, injustiças sociais, assédio moral. Nós passamos por todo esse vale, essa guerra às ideologias desse mundo, setas, flechas, uma mídia pervertida que tenta também destruir a nossa fé. Nós passamos por tudo isso. Eu lembro aqui, para reforçar a nossa fé frente a essas circunstâncias, de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, tem uma palavra extraordinariamente importante para respondermos esses ataques. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui vem a chave da vitória, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, meus amados irmãos, trata-se de um textuário muito importante, muito relevante, para você fazer essa reflexão com sua classe bíblica de escola dominical.
A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios 6, 13 a 20, que é o contexto do nosso texto áureo. Eu só sugestiono que você comece a ler a partir do versículo 10, 10 a 20, são 10 versículos. Os objetivos específicos é mostrar a guerra no seu sentido metafórico, né? São figuras de linguagem, discutir a metáfora bíblica da armadura, e elencar outras armas usadas como ilustração, que no decorrer então da nossa lição vai sendo apresentado pelo autor. Tema 1, a guerra. Bom, a guerra é um recurso utilizado pelas nações desde a antiguidade para tratar de resolver as suas diferenças. Conforme a humanidade foi se sofisticando, se educando e através de experiências, ela vai então entendendo a importância de evitar o conflito. Mas a guerra ocorre quando as ideologias não estão em comunhão. Então elas ocorrem e geram conflito. Assim ocorre também na perspectiva espiritual. Porque nós estamos em guerra com esse mundo maligno? Porque a ideologia desse mundo maligno não tem nada a ver com a santa e bendita palavra de Deus. Então, ao longo dos séculos, sempre ocorreram guerras. Eu sou a minha área história, e a gente estuda muito análises das guerras. Tanto hoje a gente faz a desconstrução da chamada história escrita pelos vencidos, mas também a desconstrução da história escrita pelos vencedores, mas também uma análise da percepção dos vencidos. Mas a guerra é algo comum. Uma guerra muito pesada que ocorreu foi basicamente a primeira destruição de Jerusalém, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, por volta do ano 657, mais ou menos, e depois, antes de Cristo, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, e depois quando ocorreu a destruição de Jerusalém no ano 70 pelos romanos. São guerras, existem muitas guerras. A Europa passou por duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, todas as civilizações antigas basicamente experimentaram essa situação. Egípcios, assírios, babilônicos, gregos, romanos e assim por diante. E a palavra profética, em Daniel 9:26, anuncia guerras até o fim dos tempos. 2. Os antigos. Os antigos encaravam a guerra como algo sagrado. Eles tinham uma percepção que aquela guerra é uma guerra ordenada pelos deuses. Então você percebe isso ainda na mentalidade muçulmana, dos islâmicos. Muitos ainda têm, você vê essa história do Estado Islâmico. Eles acham que é uma guerra sagrada. Mas a percepção de guerra santa, embora esteja presente lá no século VII, no início do Islã, é uma percepção que estaria anterior ao Islã, pelo próprio Império Bizantino, que era um império católico. Ele, na luta para recuperar a Santa Cruz em Jerusalém, dos persas, por volta do ano 632, um pouquinho antes, ele implementou uma guerra sagrada, uma guerra santa. E depois isso ficou na mentalidade, no imaginário islâmico também, porque eles traem essa mesma ideia de guerra sagrada. Mas isso é anterior a isso. Estou falando das religiões monoteístas. Isso está presente nas conquistas de Israel, que é uma conquista, uma guerra determinada por Deus, e está no imaginário de todos os povos pagãos. Normalmente, eles então faziam os rituais e sacrifícios antes de sair para a guerra, e depois faziam os cultos aos deuses. No caso dos assírios, o próprio deus principal deles é um deus da guerra. Então eles viviam sempre guerreando, porque a divindade principal deles era da guerra.
Mas isso também está presente na Bíblia, essa percepção de que há uma influência, uma ordenança divina para as guerras. O que nós precisamos entender no caso da mentalidade do povo judeu, que antes deles serem destruídos e levados cativos para a Babilônia, eles tinham uma percepção de que o Deus de Israel era um Deus tribal, era um Deus específico das tribos de Israel, como as outras nações pensavam também. Eles desconstruíram esse pensamento na Babilônia, quando Daniel apresenta as profecias, falando então das muitas nações, e que Deus era o Deus que intervia na história, inclusive chamando Ciro como seu ungido, etc. Aí a percepção dos judeus ficou mais universalista. Sentido metafórico. No caso do Novo Testamento, o tema sobre a guerra não é comum, porque é uma outra realidade que Jesus vem propor. A guerra em si mesma tornou-se então incompatível com o espírito cristão. Jesus ensinou bem-aventurado quem? Os pacificadores. Então a guerra aparece no sentido de guerra espiritual. Então é uma guerra, aqui por isso que ele usa a ideia de figura de linguagem. Resumo do tópico 1. A guerra em si mesma é incompatível com o espírito cristão. Mas aqui o apóstolo a usa como metáfora, a fim de mostrar a realidade da batalha espiritual. Eu acho que eu citei nesse primeiro tópico a data da destruição de Jerusalém de maneira incorreta. A data correta é 586, 587, que é a destruição de Jerusalém. Tá? Então é 586 antes de Cristo, a primeira destruição, e não 600, né? Nossa, eu falei 686, não, é 586. 606, quando começaram as grandes batalhas de Nabucodonosor contra o Egito, né? Começou a expansão dos dois impérios. Feita essa correção, há um subsídio didático pedagógico que você pode ler com calma na sua casa. Segundo, a metáfora bíblica. Guerra, batalha, luta, combate, peleja. São termos que o contexto paulino sabia do que serviria, como nós sabemos também, mas que tem então um viés, obviamente, metafórico. A armadura do soldado romano. Então, aquilo que é citado, aquelas 6 peças que são citadas em Efésios 6, claro que Paulo está imaginando um soldado romano, tá? É importante você saber. E eu coloquei aqui para você pode baixar essa lição, todos esses elementos do soldado romano. Então você pode lá no site www.professoralberto.com.br e ver a figura que eu coloquei. Então, e aí fala da armadura de Deus. Então ele vai fazer a comparação, a analogia de maneira metafórica do versículo 13. Paulo acrescenta: tendo cingido os vossos lombos com a verdade. No versículo 14, isso significa usar a verdade como cinturão, né, como base estrutural. Essas metáforas são apropriadas, pois usam as coisas da vida do cotidiano daquelas pessoas de Éfeso, e é por isso que eles compreendiam muito bem o que o apóstolo estava ministrando. A couraça da justiça, então ele fala que a couraça como é uma maneira de ilustrar a defesa espiritual, né? Como se colocasse a couraça, proteção, um abrigo contra feridas por setas, e tem a ver hoje espiritualmente. Se você está com a couraça nessa armadura de Deus, você também evitará os ataques, as feridas morais, as feridas psicossomáticas, as feridas espirituais, porque a couraça da fé ou a couraça da justiça vai te proteger. O resumo do tópico 2, a armadura do soldado romano, representa a armadura de Deus, né? Então é uma analogia, uma metáfora. Há um subsídio do dicionário teológico, você pode ler com calma. E o tópico 3, as outras armas usadas na ilustração, porque na verdade ele usa 6 armas. E aqui nesse segundo tópico falamos de 2, né? Cinto, cinta e couraça. Agora vamos então para as outras
E eu de novo coloquei para você, para ficar bem pedagógico, bem didático aí para você, o desenho na percepção de um soldado romano para você entender. Basta você entrar no site e baixar a lição. Os calçados, então ele vai entrar na etimologia da palavra, falar a origem hebraica, depois grega, mas a ideia é uma sandália mesmo, estar calçado. No caso do soldado, não era necessário para a segurança, no caso do soldado era necessário para a segurança e para a rapidez, porque como você vai marchar descalço? Então é uma linguagem figurada que remete à agilidade e prontidão, calçados, né? Porque você vai partir. 2, escudo da fé. Então trata-se de uma peça fabricada de materiais resistentes, né? É fundamental o estudo, porque o escudo ele fala para apagar os inflamados dardos enviados pelo diabo, né? Então ele permite a proteção. O escudo é o símbolo então da proteção na Bíblia. E 3, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então o capacete vai cobrir a sua cabeça, o seu cérebro, o seu entendimento. E nessa linha é fundamental a pessoa estar protegida. A espada é literalmente uma arma que tem a ver com a palavra de Deus é a espada de 2 gumes. Então ela está associada à palavra de Deus. E nos versículos 18 e 19, ele vai apresentar algo interessante. Ele diz assim em Efésios, capítulo 6, e versículos 17 e 18. Ele diz assim: tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito. Agora olha os versículos 18 e 19. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, além de estar com todas as armaduras, aí vem a exortação aqui do versículo 17, do versículo 18, orando em todo tempo, ou seja, está em plena comunhão com o Senhor e perseverando na súplica. Então isso é importante, nós compreendemos a importância da oração e da súplica. O resumo do tópico 3, os calçados, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, são armas usadas como ilustração metafórica ou analogia. Há um subsídio da vida cristã, aqui nos clássicos do movimento pentecostal, e as considerações finais. Os crentes precisam dessa armadura de Deus ainda hoje, óbvio. Isso porque bem sabemos que os inimigos da igreja são agentes humanos, muitas vezes você nem percebe, né? Estão por trás deles os demônios, os espíritos malignos, liderados pelo seu maioral, que é o diabo. Os recursos espirituais apresentados aqui são importantes e poderosos para expelir todas as forças do mal. Eu sugestiono para você, professor, apresentar essas figuras. Pedagogicamente é importante para o aluno ele ver as figuras e aí estar fazendo então essa reflexão, tá certo? Deixa eu te convidar uma vez mais, nós já estamos no mês de março e faltam apenas 8 meses para a nossa viagem para Israel. Nós vamos fazer uma viagem nas 7 igrejas da Ásia, na atual Turquia, onde estava a cidade de Éfeso, inclusive visitar essa cidade, a cidade de Éfeso, onde está a casa de João, onde está a casa de Maria, mãe de Jesus. E nós vamos fazer essa viagem na primeira quinzena, porque são 15 dias a viagem, a primeira quinzena do mês de novembro. E se você quiser fazer parte dessa viagem comigo, eu tive o privilégio de morar em Israel, sou professor de história, sou mestre em ciências da religião, tenho toda uma formação, escrevi 2 livros sobre Israel, sobre Jerusalém. Fora isso, temos todos os nossos guias, tanto em Israel como alguns que nos acompanham. E também estaremos visitando Israel do norte e sul. Além de você ter todo o conforto turístico, porque a gente só vai em hotéis que eu conheço, já da minha experiência, a gente procura dar melhor qualidade para as pessoas. Trata-se de um verdadeiro curso de teologia. Então, se você tiver recursos para investir em você, porque tem hora que a gente tem que investir na gente, né? Como professor, como um membro da igreja, você vai ter um crescimento enorme espiritualmente também. Essa viagem que sairá, se Deus nos permitir, agora em novembro de 2019, do grupo do professor Alberto,
está saindo por $4.290 por pessoa e você pode pagar em várias vezes, de várias maneiras. Você precisa entrar em contato então com a Renova Turismo, aqui de Campinas, essa empresa 019 3241 2424 ou 019 9832 1193. Mas você pode acessar o meu site www.professoralberto.com.br e clicar lá no Viagem no grupo do Professor Alberto, que tem todo o roteiro e todas as formas de pagamento, e vai ser uma honra você poder ir comigo, junto visitarmos a Terra Santa, as 7 igrejas da Ásia, toda a parte histórica, teológica, e depois visitarmos Israel, celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, lá no túmulo, no Jardim do Túmulo. Vai ser uma grande bênção e eu convido você, invista em você, para que você também tenha esse grande crescimento espiritual. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.